Bora lá que é a primeira das vezes que eu vou discordar da internet inteira. Yipi! Opa, e aí? Sou a Percy e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para falar de uma das minhas personagens favoritas de Boku no Hero. E bom, também uma das que eu mais vejo sendo julgada da forma errada. Venham com orgulho me acompanhar nesse ensaio sobre a maior heroína de Boku no Hero, a grandiosa Starling Strike. Primeiro, sim, esse vídeo tem spoilers da 7ª temporada de Boku no Hero, de todo o arco da Star e do volume 34 do mangá. Mas deixando isso de lado, bora lá. Primeiro, resumindo meu ponto. Eu não entendo o pessoal falando que a Kathleen, o nome da Star, foi desperdiçada ou subutilizada em Boku no Hero. Tipo, sim, ela morreu. Mas se não fosse por ela, os heróis japoneses não teriam chance nenhuma contra o Shigaraki e All For One. Ela humilhou os dois, deu uma baita dose de humildade pra eles. E eu concordo com aquele amigo dela, piloto, aquele que tava lá no avião. Ela se tornou uma heroína maior que o próprio All Might com aquele sacrifício final dela. Sem contar que ela enfraqueceu o Shigaraki de forma massiva. O pensamento dela foi até que simples. Eu posso manipular as coisas, o universo, com a minha quirk. Então se eu transformar a minha quirk em um veneno para outras quirks. E ela usou isso contra alguém que tem múltiplos quirks, cuja força inteira vem disso, de roubar os dons de outras pessoas. E isso foi uma das coisas mais inteligentes que qualquer personagem de Boku no Hero podia ter feito. Ela estava numa situação desesperada, ela não ia conseguir se salvar, então pelo menos ela pensou em atrasar o Shigaraki, em dar um tempo, dar uma chance para os heróis vencerem. Sem falar que sobrou a possibilidade dos heróis japoneses se organizarem e terem alguma chance na guerra final. Ela não foi mal utilizada, pelo contrário, ela foi usada ela talvez foi usada como uma espécie de Freeding, pode até ser, mas não foi só para desenvolver personagem masculino. Até porque se a Star fosse um homem, ia funcionar do mesmo jeito, só aconteceu dela ser mulher, entendeu? Gente, o Horikoshi basicamente matou 2 coelhos com uma casadada só, introduzir a Kathleen e depois matar ela para tirar ela da história. Ele mostrou heróis de outros países, enquanto também deu um motivo para eles não se envolverem mais depois disso. E além disso, ele removeu uma personagem que teria arruinado completamente o arco final da guerra. Porque se Sarah tivesse lutado junto do Deku e do All Might no final, não teria tensão nenhuma. Ela seria a personagem mais OP em termos de poder bruto, e uma personagem com um poder muito quebrado. Ela é a única personagem de Boku no Hero que tem algum hacks que basicamente ela quebra as regras da obra. Então, E sinceramente, eu não acho que ela seja uma cópia do All Might. Pelo menos não aos meus olhos. Claro, ela é inspirada nele. Mas tipo, você reduziria a Power Girl ou até a Super Girl apenas uma versão feminina do Superman? Eu consigo ver diferenças claras na personalidade deles, mesmo com poucos que a gente viu da Kathleen. Sem falar no arco dela, ela se aceita pelo que é, mesmo não sendo tão fisicamente tão poderosa quanto o All Might, porque ela tem o apoio de pessoas que amam ela, que estão lá por ela. E no final, ela se torna uma heroína maior do que seu ídolo. Tipo, sim, a gente não viu muito dela, mas o que a gente conhece dela, às vezes dá pra ver que ela é diferente. E lembra do Deku na primeira temporada? Se você conhecesse só ele naquele momento, você também não pensaria que ele é só uma cópia, um All Might Jr.? O que a gente viu dela? Ela foi salva pelo All Might quando criança. Isso é mostrado em Futari no Hero, Two Heroes, e também é mostrado num pequeno flashback dela. E ela começou a se inspirar nele para ser uma heroína. Ela também tem um arco de se sentir insegura por ser mulher. Mas no fim, ela tem apoio de quem ama ela. Se mostra, se realiza alguém maior que o próprio All Might. Ou no mesmo nível que ele é o mínimo, se você quiser reduzir ela. O que eu acho um pouco babaquice da sua parte. Mas enfim, porque ela bateu de frente com o All For One. E também acabou vencendo e se sacrificando. O que... Vamos botar aqui, e não vamos nos esquecer, o All Might lutou contra a versão mais fraca do All For One nas 2 lutas dele, e nas 2 ele saiu super fodido. Primeira luta dos dois, o All Might perdeu metade do corpo e ficou com sequelas pro resto da vida. E na segunda luta deles, ele ficou aposentado, ele não podia mais ser um herói. A Star só morreu porque ela decidiu enfrentar o maior perigo de frente. Porque ela poderia ter sido protegida com o New Order, mas ela não escolheu. Ela mesma falou isso.
ela decidiu se sacrificar e salvar mais pessoas. Deixar um propósito para ser herdado, para que ela continue lutando, não de forma direta, para que o espírito dela continue na luta. E isso faz dela um símbolo da paz na América. E é por isso que eu amei muito ela. E por fim, aquela cena do Shigaraki ao Forono olhando todo prepotente e depois encontrando ela só com aquele sorrisinho e depois o Shigaraki explodindo todo, é simplesmente cinema, tá? Puta que pariu. E ok, esse foi o vídeo de hoje, um pouco mais curto. Eu tô tentando fazer vários vídeos curtos pra ficar mais frequente aqui, enquanto eu trabalho nos vídeos mais longos. Obrigado por terem visto, até mais e obrigado pelos paces.